Boa noite, boa noite a todos e todas. Para você que vai assistir esse vídeo depois, quero conversar um pouco rapidamente sobre a questão da ação da igreja na cidade. Esse é um tema que nós queremos refletir um pouco, especialmente sobre o que a nossa igreja, a comunidade evangélica de Mesquita, tem feito nesses tempos de pandemia. Para a gente refletir, eu gostaria de ler esse texto de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, 29, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu dou é leve. Bom, a ação da igreja da cidade é um tema que eu quero pensar um pouco para vocês, com vocês, especialmente nesses tempos de pandemia que nós temos vivido. Hoje, lamentavelmente, nós acabamos de chegar em 20 mil mortes pelo coronavírus. No número de 12 dias, o nosso número dobrou de 10 mil mortes para 20 mil mortes. Então eu acredito que nós como igreja precisamos repensar os nossos caminhos, remodelar as nossas ações e olhar novamente para o ministério de Jesus e observar quais são os desafios que a cidade tem nos revelado, quais são os desafios que esses tempos têm imposto para nós, porque eu acredito que a cidade seja o maior desafio do campo missionário, do campo missiológico para nós hoje. E a cidade realmente é o lugar onde Deus nos colocou, onde Ele nos plantou, para que nós pudéssemos agir como agentes de transformação do reino. Então, o meu intuito é deixar esse vídeo gravado, para que você que está assistindo e você que vai assistir depois possa pensar um pouco sobre a ação da igreja na cidade. Por que a ação da igreja na cidade? Porque, como diz o texto, a cidade é o maior desafio que a gente tem hoje. Especialmente para nós que moramos aqui no Rio de Janeiro, a cidade é o lugar onde nós encontramos alguns desafios que são complexos, que são perplexos aos nossos olhares. O primeiro desafio que nós temos encontrado nesses tempos de pandemia é o desafio da fome. O desafio da fome é um desafio que nós estamos tentando socorrer como igreja, alcançando algumas famílias na comunidade de Rocha Sobrinho. Por isso que eu coloquei aí o Instagram do Sem na Rede, o Instagram do Café da Paz e o Instagram da Associação Vida Plena de Mesquita, com o intuito de você que quer fazer a sua doação, contribuir para a ação da nossa igreja, que você possa entrar em contato com alguns ou com algum desse Instagram para que a sua doação possa alcançar algumas famílias da nossa comunidade. Então a primeira carência que nós temos é a carência da fome. A cidade é o lugar onde a fome no sentido físico, ela afeta milhões de moradores. E próximo de nós, dali da comunidade evangélica de Mesquita, há um grupo que tem sido socorrido pela ação social da igreja, pelo Café da Paz e pela comunidade evangélica de Mesquita através da sua associação. A segunda fome que nós temos nos textos que nós lemos é exatamente a questão da fome social. Em toda a cidade, por isso que Jesus passeava pelas cidades aonde ele ia, em todos os lugares por onde ele caminhava, havia também, além da fome física, uma fome social.
A fome social é aquela que nós observamos na cidade com o intuito da competição. Os homens estão a cada dia movidos pelo capitalismo, pela ganância, pelo desejo de ter mais, de querer mais, envolvidos pela ideia do status quo, do status social, de querer mais, de querer crescer, de querer ter, de querer possuir. Então, em toda a cidade nós vemos, além da fome física, esse tipo de fome que é a fome social. O terceiro tipo de fome que nós vemos em todas as cidades como um desafio para a igreja é a fome econômica. Essa fome econômica abala a vida existencial do homem. Há uma correria na cidade onde as pessoas estão procurando as suas identidades, procurando os seus sonhos, procurando os seus projetos, procurando, a palavra que eu gosto de usar é os seus motivadores, as suas motivações, a sua fome existencial. Então, na cidade a gente tem o desafio da fome física, que é essa fome biológica natural do ser humano. Na cidade a gente tem o desafio da fome no sentido de produzir, na ideia de fome social, de querer ser um homem diante da sociedade que tem um status, que tem um nome, que tem uma natureza. E o terceiro desafio da fome que a gente encontra na cidade é o desafio da fome existencial. O homem procurando os seus motivos para a sua existência, o homem procurando a sua identidade, o homem convivendo com essas fronteiras da sua natureza. Então a cidade ela é o maior campo que nós temos hoje como igreja, especialmente nesses tempos de pandemia e de coronavírus. Então a ação, olhando para a identidade do Cristo, deve ser uma ação relevante que vá atender a fome física, a fome social, a fome biológica e a fome também existencial. Diante desses três desafios da fome, ainda olhando para o nosso texto, a gente observa que em toda a cidade vai gerar no homem, além das depressões e das doenças psicossomáticas, vai gerar uma competição. Porque se há uma luta pela busca do alimento, se há uma luta pela sociedade industrial, se há uma luta pela posição econômico-social, pelo status quo, óbvio que essa cidade vai ser um ambiente de muita competição. E é aí, nesse ambiente de muita competição, que a igreja está. Nesse ambiente de extremo capitalismo, desse ambiente de extrema meritocracia, onde a igreja se insere como um baluarte de justiça, de equilíbrio, de responsabilidade, de igualdade, de zelo e também de solidariedade. Porque nesse ambiente da sociedade, que é um ambiente de competição, ele vai gerar também uma outra realidade na cidade. E ainda olhando para a identidade de Jesus, nós vemos que nas cidades há, por causa dessa fome e desse ambiente de competição, há uma realidade que afeta milhões de pessoas, que é a realidade da solidão. Em muitos lugares, em muitos ambientes, esses ambientes de competição, de meritocracia, de capitalismo, existe uma verdade, existe um fato. Qual é a verdade, qual é o fato? É a verdade e o fato de que ninguém é amigo de ninguém. Então veja como que é o grande desafio da ação da igreja na cidade. É um desafio grande porque, primeiro, nessa cidade é uma selva de pedra. É uma competição, irmão. Ninguém é de ninguém. Não há amigos. Não há ambientes solidários. Aí a igreja se insere. Segunda visão da cidade. A cidade é um lugar de solidão. A cidade é um lugar onde as pessoas não se solidarizam. A cidade é um lugar que, por causa dessa competitividade, há um estado de solidão. Há um estado de abandono. Há um estado de calamidade. Há um estado que uns olham para os outros não como irmãos, não como amigo, não como próximo, não como um ser solidário, mas olham sim como alguém que vai trazer a ele alguma vantagem, algum tipo de meritocracia.
Então, olhando a cidade, nós observamos que no contexto da missão, ela é o grande desafio para a igreja. A cidade é o grande desafio para a igreja. A cidade tem esse aspecto de competição, a cidade tem esse aspecto de independência, onde não há solidariedade, a cidade tem esse aspecto também de extremo egoísmo, e a cidade também tem uma outra realidade, que é as comunidades e os relacionamentos e as vivências voltadas apenas para as relações, para as competições e para os afetos econômico-financeiros. Ou seja, o amor na cidade ele é baseado por aquilo que você tem e pelas relações de capitalismo. Então, a cidade ela é o maior campo que a igreja tem. É o maior desafio para a igreja. Por isso que Jesus disse que se alguém estiver cansado, venha a mim. Em Mateus 28, no capítulo 11 de Mateus 28, que foi o texto que nós lemos. Por isso que Jesus diz que aqueles que estão cansados, aqueles que são sobrecarregados, aqueles que não têm descanso, venha a mim, porque eu lhes darei descanso. Então, qual é a ação da igreja na cidade? A ação da igreja na cidade é ser um lugar de refrigério. Esse é o primeiro ponto. É ser um lugar que, enquanto na cidade há competição, enquanto na cidade há capitalismo, enquanto na cidade há uma individualização do ser, enquanto na cidade há uma pandemia, a igreja é o lugar do refúgio. A igreja é o lugar do refrigério. A igreja é o lugar da ação. Então, olhar para a cidade na perspectiva de Jesus é perceber a igreja como um lugar de refúgio, um lugar de refrigério. Olhar para esse desafio é percebermos que, nesses tempos de pandemia, a melhor missão da igreja é socorrer aqueles que sofrem, é chorar com aqueles que choram, é se indignar com o recorde que nós batemos hoje de 20 mil mortos. Por isso que nessa breve reflexão sobre a ação da igreja na cidade, o meu intuito aqui é para você que assistiu esse vídeo, se puder, nos ajude. Procure a Comunidade Evangélica de Mesquita, o Instagram Sem na Rede, o Instagram Café da Paz, o Instagram Vida Plena de Mesquita e, como diz o meu amigo aí, Telen, seja igreja. Seja igreja nesses tempos de pandemia, porque a igreja, ela sempre ficou do lado daquele que sofre, sempre ficou do lado do injustiçado, sempre ficou do lado do mais pobre, sempre ficou do lado do abandonado, sempre ficou do lado daquele que era menosprezado, tanto pelo sacerdócio, quanto pelo templo, quanto pelo rei, quanto pelas todas as classes que eram ali na Palestina do Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está assistindo esse vídeo, eu quero, nessa oportunidade, fazer esse apelo para você. Procure o pastor Cláudio na Comunidade Evangélica de Mesquita, nesses Instagrams que eu citei para você, e vamos ser igreja. Vamos agir como nós temos feito. Apenas para relatar e encerrar a nossa reflexão, a nossa igreja, ela socorre semanalmente algumas famílias com doações de cestas básicas, com materiais de higiene, socorre algumas famílias também com produtos de limpeza, e nesse sábado nós queremos fazer um sacolão comunitário. Nós queremos ir ao Ceasa, pegar alguns alimentos para fazermos mais uma boa cesta básica e entregarmos nas comunidades vizinhas que estão ao redor da nossa igreja. Então, ajude-nos com isso, seja a igreja nesse tempo e procure a liderança da Comunidade Evangélica de Mesquita para que você seja parceiro da nossa ação nesses tempos de pandemia. Muito obrigado por ter acompanhado essa reflexão
E mais uma vez eu ratifico, eu confirmo, o intuito dessa nossa reflexão foi perceber que a cidade é o grande desafio para a igreja. Na cidade onde há solidão, consumismo, desespero, angústia, individualidade, competição, a igreja está inserida nesse lugar para ser um bálsamo, um refrigério, um socorro e um lugar de paz. E nós, do Café da Paz, da Associação Vida Plena de Mesquita, te convidamos. Seja esse refrigério conosco. Seja esse bálsamo de refúgio conosco. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão Telen. Um forte abraço. Obrigado, meu irmão Felipe, que passou por aqui. Pamela e muitos outros também. Um forte abraço. Até breve.